E aí pessoal, hoje eu trouxe para vocês as novas atualizações sobre os piores naufrágios ocorridos na Amazônia. O que você verá nesse vídeo vai te deixar abismado, pois alguns barcos que naufragaram já estão navegando e outros voltarão em breve a navegar novamente. Mas antes te peço que deixe o like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio e trago sempre curiosidade para vocês. Em quinto lugar, o navio Comandante Salles, que naufragou no dia 4 de maio de 2008. De acordo com o laudo pericial na época, o acidente teve como causas determinantes o excesso de pessoas a bordo, alterações estruturais realizadas sem acompanhamento de um técnico responsável habilitado, a falta de habilidade do condutor, a quantidade insuficiente de coletes salva-vidas e a ausência de aparelhos flutuantes ou boias salva-vidas. Nesse dia, a cidade parou, disse o funcionário público Humberto Cordeiro. Nossa cidade, na época, ficou de luto por dias pelas dezenas de pessoas que perderam a vida, afirmando com lágrima nos olhos ao falar da tragédia que abalou Manacapuru. O comandante foi levado a júri popular, naquele que é considerado o primeiro julgamento por acidente fluvial na Amazônia. Os jurados o inocentaram por 4 votos a 3. A maioria dos 48 mortos moravam em Manacapuru. Eram familiares e amigos que voltavam ao município após uma festa religiosa chamada Raimundo Souza, patrocinada por uma família tradicional da região. Segundo a Marinha, o barco foi abordado pela equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos no dia 19 de janeiro, em Manacapuru, tendo sido apreendido por não possuir a documentação exigida, além de estar navegando sem tripulação habilitada. Lamentavelmente, das 80 pessoas que estavam a bordo, 58 perderam a vida. Em quarto lugar está o Correios do Arari, que naufragou matando 60 das 135 pessoas que estavam a bordo. Na noite do dia 15 de julho de 1988, na área conhecida como Cemitério dos Navios, uma tragédia aconteceu com o barco Correios do Arari, pertencente à cidade de Cachoeiras do Arari. O barco era conhecido na época por fazer viagens com pessoas ilustres e para fazer ações de saúde, como em 84, com a entrega de vacina Sabin contra paralisia infantil. O barco fez sua última viagem na noite do dia 15 de julho de 1988, em uma sexta-feira. Por volta das 22 horas, o grande barco saía da orla com um número maior de pessoas que o permitido, quando por volta das 23 horas, o Correios do Arari afundou. Na nota de pesar da Prefeitura de Cachoeiras do Arari, as primeiras informações davam conta de que morreram aproximadamente 30 pessoas dos 135 passageiros, dos quais 60 eram permitidos. Houve 53 sobreviventes que foram salvos pelos barcos Ribeiro 10 e 16 e barco Amapá. Ainda segundo relatos, o Correios do Arari atrasou sua partida por ter que embarcar 100 sacas de cimentos, a mando do prefeito de Cachoeira. Ao navegar pelas águas do Guajará, o comandante foi avisado através de sinais de perigo, mas não deu atenção por estar ciente do grande número de passageiros e navegando fora do local permitido pelas cartas náuticas, e por pensar que os barcos que sinalizavam para ele poderia ser uma patrulha da Capitania dos Portos. Então o capitão apagou as luzes do barco para não ser visto, quando de repente o barco virou de lado, após se chocar contra um navio abandonado no cemitério de navios, em frente à Ilha das Onças, por onde passava. Sobreviventes afirmaram que o desespero foi total. Parte dos passageiros dormiram no momento da batida. As embarcações que passavam próximo ao local do naufrágio pararam para ajudar, mas apesar disso, não foi possível salvar todas as vítimas. Com a chegada do corpo de bombeiros, foi verificado que conforme o barco afundava, muitos se jogavam na água, devido ao desespero, e outros permaneceram no barco, mas não puderam ser resgatados. Eram dezenas de pessoas não identificadas. No dia seguinte, o guincho Rio Branco da Capitania dos Portos seguiu para o local do naufrágio para retirar o barco dali. Ainda havia muitas vítimas não encontradas e poucos foram resgatados com vida. Conforme pesquisa em blogs paraenses que também falaram desse triste episódio da história, a alegação é de que o barco pertencia à administração municipal e houve negligência por parte do comandante da embarcação, que também morreu no naufrágio. Em terceiro lugar, o barco Dom Luiz XV, onde 60 das 360 pessoas a bordo morreram. O acidente aconteceu na terça-feira, 11 de dezembro de 2002, às 23 horas, na Baía do Marajó, próximo à Vila do Conde, em Barcarena. O número de passageiros mortos no naufrágio do barco Dom Luiz XV chega a 60 e pelo menos 15 das vítimas eram crianças, segundo o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros não descartaram a possibilidade de um número de desaparecidos ser ainda maior. O barco tinha capacidade para 140 passageiros, mas carregava cerca de 360 pessoas. A Marinha informou na época do acidente que não cabia à Capitania dos Portos e aos cais controlar o embarque de passageiros. Segundo a Marinha, a responsabilidade é da empresa proprietária
proprietária e do seu comandante. A carcaça do barco, que estava a 12 metros de profundidade, foi içada na tentativa de encontrar mais corpos que poderiam estar presos na embarcação. Segundo Carlos Augusto Silva, proprietário do barco, o Dom Luiz XV estava alugado para a empresa Enarte, pois o seu barco estava com capacidade esgotada, e o filho do deputado Antônio Rocha Júnior alugou o Dom Luiz XV por R$7.000 para fazer a viagem. O deputado negou que tenha alugado o barco. Em nota, ele disse: "Não alugamos, não conheço o proprietário do barco e não tive contato com ele." No entanto, o delegado Gutenberg Catete, responsável pelo inquérito, tem depoimentos de sobreviventes que confirmam a versão do proprietário. "Conseguimos bilhetes que foram emitidos para o barco 11 de maio, pertencente à Enarte, mas estava com passageiros do Dom Luiz XV", disse o delegado. Em segundo lugar, temos o Sobral Santos II. Cerca de 340 passageiros perderam as suas vidas nesse trágico acidente. O barco Sobral Santos II saiu por volta das 18 horas do dia 18 de setembro de 1981 de Santarém, Pará, rumo a Manaus, Amazonas. Esse trajeto era realizado semanalmente e durante o percurso várias paradas eram feitas em alguns municípios, dentre eles Óbidos, Pará, onde ocorreu o acidente. Em grande parte dos estados da região norte, o meio de transporte mais comum tem sido o fluvial. Isso acontece há séculos e ocorre em sua grande maioria devido à falta de ligações terrestres entre os municípios distantes dos grandes centros urbanos, onde até mesmo o transporte aéreo é escasso, e quando há esta possibilidade, não é economicamente viável para a maioria das pessoas. Viagens realizadas pelas chamadas estradas fluviais podem durar vários dias até a chegada no destino. Além do transporte de pessoas, os barcos também realizam o transporte de cargas pela região, como alimentos, encomendas, dentre outros produtos. Não é raro ocorrer panes nos barcos e até mesmo acidentes, porém algumas histórias marcam moradores até hoje, como é o caso do naufrágio do navio Sobral Santos II, que ocorreu na madrugada do dia 18 de setembro de 1981, e o canal Curiosidades relembra esta tragédia, considerada um dos maiores naufrágios da história do rio Amazonas. O navio saiu com sobrecarga de Santarém, com cerca de 530 passageiros e 200 toneladas de carga. No registro da tripulação constava apenas 430 nomes, porém testemunhas afirmam que outros 100 passageiros embarcaram, vindo de 2 outros barcos que estavam em pane. Ainda segundo relatos, o capitão estaria ciente da sobrecarga, mas interessado na quantia que ganharia pela mercadoria levada, fez vista grossa. 9 horas depois de iniciar a viagem, aproximadamente às 3 horas da manhã, o barco chegou ao município de Óbidos. No desembarque, uma das cordas que prendia o barco arrebentou e começou a inclinar. Os passageiros que estavam dormindo começaram a entrar em pânico e, desesperados, correram em direção à saída, desestabilizando ainda mais o peso do barco. Com isso, a carga presa nas extremidades opostas se desprendeu e rolou em direção aos passageiros. Muitos pularam no rio tentando se salvar e salvar seus filhos, porém apenas aproximadamente 178 pessoas conseguiram se salvar. Moradores da região formaram equipes de resgates para procurar corpos, e há relatos de que piranhas e outros peixes carnívoros desfiguraram alguns, e os que sobreviveram guardam marcas até hoje. Além disso, surgiram lendas, não se sabe a veracidade dos fatos, de que mergulhadores furavam os corpos para que os mesmos não boiassem no rio. Será que isso é verdade ou é apenas boato? Comenta aí o que você acha. Antes que eu esqueça, o navio Sobral Santos foi içado, reformado e rebatizado como Cisne Branco e continua navegando e fazendo o que fazia antes pelos rios amazônicos. Em primeiro lugar, o barco Novo Amapá. 6 de janeiro de 1981. Essa é a data que ficará marcada na história dos amapaenses. Por volta das 14 horas desse dia, o barco ribeirinho Novo Amapá partiu do porto de Santana, no Amapá, com destino a Monte Dourado. Ele ainda faria escala em Laranjal do Jari, outro município do estado. A embarcação tinha capacidade de suportar cerca de 150 passageiros, o que foi registrado na Capitania dos Portos na época. Porém, o que podia ser observado por quem passava no local era um barco com visível sobrecarga de passageiros, de acordo com os relatos. Estima-se, segundo o registro e com base no número de desaparecidos, que mais de 600 pessoas embarcaram no Novo Amapá naquela tarde. Por volta das 20 horas, 6 horas depois do embarque, o barco naufragou nas imediações da foz do rio Cajari. Alguns sobreviventes contam sobre a rapidez do ocorrido e a dificuldade de sair do amontoado de mercadorias, cordas, lonas e pessoas. Na manhã do dia seguinte, a cidade estava de luto. Muitos buscavam notícias sobre amigos e parentes que estavam no barco. Em sua grande maioria, não tinha retorno.
Dezenas de caixões foram encomendadas às pressas e houve um colapso no sistema funerário, com o esgotamento de urnas funerárias. Muitos corpos foram enterrados em valas coletivas, já que não havia espaço suficiente para enterrá-los separadamente. O naufrágio repercutiu internacionalmente. Até o jornal norte-americano The New York Times publicou a matéria no dia 10 de janeiro na primeira página com o título Tragédia na Amazônia, 282 mortos. Contudo, ainda não se sabia ao certo o número de vítimas. Na lista inicial de passageiros liberada pelo comandante Oswaldo Nazaré Colares, tinha registrado o número permitido de passageiros, que era 150. Ele afirmou na época que só foi informado do excesso após a embarcação ter partido há algumas horas. Um dos donos do barco morreu no acidente dentro de uma cabine. E o outro, Manuel Jesus Góes, recuperou o barco, que voltou a navegar, como também aconteceu com Sobral Santos, que hoje tem o nome de Cisne Branco. Até hoje, nenhum sobrevivente da tragédia ou familiares das vítimas receberam indenização. E mesmo depois de 4 décadas, ninguém foi responsabilizado pela tragédia. E para finalizar esse vídeo, de bônus vamos falar do Ana Caroline III, que também entrou na lista dos piores naufrágios da Amazônia. O naufrágio do Ana Caroline III foi um desastre ocorrido na madrugada de 29 de fevereiro de 2020 no Rio Amazonas. A embarcação saiu por volta das 18 horas da sexta-feira, 28 de fevereiro, da cidade de Santana, no Amapá, com destino a Santarém, no Pará. O trajeto entre as duas cidades duraria em média 36 horas e o navio chegaria à cidade de Santarém por volta das 6 horas de domingo, 1º de março. No navio havia 93 pessoas a bordo quando uma ventania surgiu por volta das 5 horas. O afundamento aconteceu 30 segundos depois e o chamado de socorro foi feito pelo próprio comandante da embarcação. O helicóptero de resgate do governo local só chegou à região por volta das 14 horas de sábado. O inquérito concluiu que o excesso de carga foi a principal causa do naufrágio. Sobreviventes descreveram que chovia e ventava forte na hora do acidente. E há também testemunhas que afirmam que no momento o navio estava sendo abastecido com combustível. De acordo com a investigação, a embarcação levava 170 toneladas de produtos, mais do que o dobro da capacidade, e ainda sem autorização para fazer esse transporte junto com passageiros. O levantamento mostra que o navio tinha entre 90 a 100 passageiros. Num balanço oficial, 34 corpos haviam sido encontrados. O comandante do navio, Paulo Márcio, teria alugado a embarcação por R$20 mil mensais de uma empresa em Santarém, Pará. Após um mês do naufrágio, a embarcação foi retirada do rio Amazonas, na divisa com o norte do Pará. E após a reflutuação, o navio foi levado até a margem do rio a uma distância de 442 metros. No dia 4 de abril, a embarcação foi colocada na posição vertical para facilitar a vistoria nos compartimentos, onde 5 corpos foram encontrados, subindo para 39 o número de mortos. A embarcação, que havia sido periciada no Amapá, onde 5 corpos foram retirados dos camarotes, foi liberada para que a empresa proprietária providenciasse o reboque para Santarém. O navio chegou ao município paraense no dia 10 de abril e estava atracado em um porto no bairro de Prainha, onde os restos mortais de mais uma criança foi encontrado em um dos camarotes. Ao todo, 42 pessoas morreram. E aí, qual a sua opinião sobre esses acidentes? Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar esse canal a crescer e ainda ficar por dentro de todas as curiosidades em primeira mão. Até o próximo vídeo e fui!